E voltamos ao romance histórico. Olá, eu sou a Maria João de Livros Gosto e hoje venho-te falar de A Aldeia das Almas Desaparecidas, aquilo que procuramos está sempre à nossa procura. O segundo volume deste livro, do Richard Simler. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Bertrand o facto de me ter cedido este exemplar, muito obrigada. E na verdade este livro é a continuação do primeiro, de tal forma que este segundo volume começa na parte 2, capítulo 80. Portanto, é mesmo a continuação do primeiro livro. E se vocês se lembram, se viram aqui o vídeo sobre esta primeira parte, eu adorei a primeira parte. Para mim é o melhor livro do Richard Simler. E continuo a dizer aquilo que disse no outro. Este é o melhor livro, na minha modesta opinião, que o Richard Simler já escreveu. Porque no fundo estes dois volumes acabam por funcionar como sendo um só livro. Ou pelo menos eu assim o interpretei. Nós temos aqui a continuação da história exata no momento em que terminou o primeiro volume. E eu quero agradecer muito ao Richard Simler e à Porto Editora o facto de terem lançado quase em simultâneo os dois volumes, porque ajudou muito na leitura do livro. Daí eu afirmar que o livro é, na realidade, estes dois volumes acabam por funcionar como se fossem apenas um só livro. Neste livro que vamos continuar a acompanhar o Isaac volta para o Porto, regressa para o Porto e continua a sua vida. Portanto, nós vamos continuar exatamente na sequência, que se vocês bem recordam, o Isaac no livro anterior, no final do livro anterior, tinha voltado para tratar da sua avó que estava doente e neste livro ele vai regressar ao Porto e vai regressar à sua vida. Ele continua como ajudante de alfaiate, mas na verdade a sua intervenção mais importante é a intervenção ativa que ele tem na sinagoga. E aqui é muito claro o facto de ele o ter que fazer clandestinamente, ou seja, ele não pode fazer essa atuação e essa participação nas atividades da sinagoga de uma forma aberta e de uma forma clara. Algo que nós já tínhamos visto no primeiro livro. A verdade é que o sossego não é algo que exista na vida do nosso... o sossego não é algo que exista na vida do nosso Isaac e ele recebe uma carta a dizer-lhe que a sua avó foi presa pelo Santo Ofício. E, portanto, tudo isto vai levantar uma série de problemas. E mais não vos vou contar. A partir daqui é a narrativa sequencial da história do Isaac, é a narrativa do que se passou naquela altura e é a maravilha da escrita do Richard Simler que nos leva por este caminho e por esta vida de uma forma exemplar. Aqui voltamos a ter elementos históricos. O Simler certamente acabou por fazer uma grande investigação histórica para fazer este livro. Acabamos inclusive por ter referências ao Alto Fé em Madrid em deixem-me ver as minhas cábulas, 1680, que foi avassalador, e isso é uma coisa que este livro tem. Este livro tem um conjunto de descrições que são marcantes e que magoam, mas magoam, nós sentimos fisicamente a dor, sentimos aquilo que as personagens acabam por estar também elas a sentir, e sobre esse ponto de vista o livro é brilhante, mas esse Alto de Fé é talvez dos momentos mais duros de ler neste livro. Eu achei que de alguma forma este livro acabava por ser mais violento que o primeiro, o que também tem uma justificação, porque o Isaac no primeiro é uma criança, portanto há coisas das quais ele não se apercebe, aqui é um adulto e obviamente é um adulto informado e portanto aquilo que ele se apercebe é aquilo que o leitor também se apercebe. É um livro bonito ao mesmo tempo, mas é um livro impactante, é um livro triste, mas ao mesmo tempo é um livro de esperança e é um livro... E a mim leva-me a pensar novamente como é que um ser humano consegue fazer a outro ser humano aquilo que se fez naquele Alto Fé de 1680. É para mim inacreditável que os seres humanos tratem assim, mas isso sou eu. Este livro, curiosamente, é um livro muito mais duro do que o primeiro volume, o que é normal, porque no primeiro volume o Isaac era uma criança, portanto havia coisas que ele não se apercebia. Aqui é um adulto informado e é um adulto que se apercebe daquilo que se passa à sua volta. E ele apercebe-se e o leitor apercebe-se por inerência. É um livro bonito, mas ao mesmo tempo muito duro.
É um livro impactante, é um livro triste, mas ao mesmo tempo esperançoso. É um livro, em algumas partes, muito violento, terrífico mesmo, mas é um livro que não se consegue deixar de ler. E que não se deve deixar de ler, para que a história não se repita. E isso é apenas e só devido à escrita brilhante do Richard Simler. O Richard consegue fazer aqui uma escrita fantástica, uma escrita maravilhosa, que nos leva por este Portugal que muitos de nós não conhecíamos, que muitos de nós não tínhamos consciência, e que é um Portugal que, de alguma forma, há aqui uma relação de, se quiserem, vergonha alheia. Ou seja, nós estamos a envergonhar daquilo que os nossos antepassados fizeram, não podendo mudar a história não se muda, a história não se altera, não deve ser mudada, mas nós devemos aprender com ela a não repetir os mesmos erros, que é algo que às vezes, pelo que vemos por aí, não é muito conseguido. Mas pronto, eu acho que era aquilo que deveríamos fazer. É um livro que nos dá toda esta panóplia de sentimentos, por causa da escrita do Simler, como eu dizia, e que é acentuada pela escrita na primeira pessoa. O facto de nós continuarmos a ter um livro escrito na primeira pessoa cria uma empatia e uma proximidade com o leitor, que faz do leitor parte atuante e, lá está, vai apenas acentuar esta vergonha alheia que se sente. É um livro sobre amor, é um livro sobre coragem, é um livro sobre sofrimento, é um livro sobre sacrifício, é um livro, se por um lado eu acho que o amor domina, seja esse amor das várias formas, por outro lado também é um livro duro, um livro que mete o dedo na ferida e que nos toca e que nos faz sofrer. E que há momentos em que nós temos que fechar o livro, respirar fundo, ir passear, dar uma volta, beber um copo de água, ler um livro menos duro, mas está lá. E depois nós temos que voltar ao livro até o acabar. É um livro que eu amei, como já perceberam. Para mim, continua a ser o melhor livro do Simler. E para mim, estes 2 volumes que funcionam como um único livro é, até agora, a obra-prima do Simler. Não tenho dúvidas em relação a isso, mas acho que vocês têm que ler os 2 volumes de seguida. Não caiam no erro de perder o fluxo da história lendo agora um livro e depois lendo o outro. Não, o fluxo tem que ser seguido e tem que ser continuado. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a Aldeia das Almas Desaparecidas. Aquilo que procuramos está sempre à nossa procura. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.